Bom, finalizando o conjunto de métodos de previsão, vamos agora analisar o caso em que tanto sazonalidade quanto tendência acontecem em conjunto. O procedimento é muito simples, e na verdade é uma combinação dos dois procedimentos que nós estudamos do cálculo da demanda pela tendência e do cálculo da demanda pela sazonalidade. Então, de modo geral, vamos ver isso em detalhes no exemplo que vai ser feito em seguida, mas nós precisamos achar as médias móveis centradas, que nós sabemos que é o indicador, é o elemento que faz com que a sazonalidade seja retirada dos dados. Sem a sazonalidade, a gente determina, com base na média móvel centrada, a equação da reta que representa essa tendência e, em seguida, com os índices de sazonalidade calculados para cada período, nós vamos fazer a previsão aplicando a equação da tendência para cada período em conjunto, multiplicando pelo índice de sazonalidade. Então, não é nada novo, não é nada diferente do que nós já aprendemos a fazer, é simplesmente definir o momento certo, a etapa apropriada para a aplicação da determinação da equação da tendência para que a previsão seja feita considerando os dois fatores, tendência e sazonalidade. Bom, vamos fazer isso com base em um exemplo. Então, nós temos aqui uma tabela que representa os dados de consumo de um produto nos últimos 4 anos por trimestre. E nós queremos expandir essa previsão para o ano 5, para cada trimestre do ano 5. Então, vamos colocar esses dados no Excel. E a ideia é que a gente comece fazendo uma análise do gráfico para verificar o comportamento dessa demanda. Se eu marco aqui, vamos inserir, percebam como o comportamento do gráfico é um pouco diferente dos anteriores, né? O que nós temos aqui então seria um período em que a demanda é menor, ela sobe, atinge um pico e logo em seguida cai. Depois ela atinge um pico e logo em seguida cai. Mesma coisa para os períodos seguintes. Então fica bem evidente que o nosso ciclo de sazonalidade é um ano, do período 1 para o período 4. Tá? E vamos usar isso como uma constatação do nosso exercício. Sabendo então que esse é o nosso período de sazonalidade, e vejam que é um período par, nós vamos ter que usar a abordagem explicada no último exercício de calcular duas médias móveis centradas. Então vamos ter a média móvel centrada 1, onde eu vou colocar para o período 2 a média dos 4 períodos. Essa ainda não é a média centrada do período 2. E vou copiar até o ponto em que eu não consiga fazer mais nenhuma previsão. Vamos ver aqui o período 15. Ó, ele aqui ficou um de fora, eu vou ter que tirar esse período 15. Eu só posso vir até o período 14. E logo em seguida, a média móvel centrada que nos interessa, média móvel centrada 2, vai ser a média entre as duas observações consecutivas, colocando no segundo valor disponível. Né? Então aqui eu vou ter a média entre a média centrada que eu calculei para o 2 e para o 3. A média móvel centrada para o período 3 vai ser esse valor que nós acabamos de determinar. Tá? E vamos seguir até o final. Bom, feito então esse cálculo, vamos traçar uma reta para esses valores. Provavelmente, como está indicado aqui no gráfico completo, dados reais, nós vamos ter um comportamento apenas com tendência, que é necessário para que a gente possa determinar os componentes dessa reta. Então, vendo aqui inserir um gráfico de linha, percebam como o comportamento agora é diferente, com característica linear. E eu vou seguir aquele procedimento que nós já vimos de selecionar essa reta e pedir que o Excel adicione uma linha de tendência linear, colocando no gráfico tanto a equação quanto o fator R ao quadrado.
Vamos trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Vou até aumentar o tamanho do caractere para a gente ver mais de modo melhor. Então percebam que, primeiro, o coeficiente de determinação é muito próximo de 1. Isso significa que a representação dessa reta pontilhada é bem fidedigna. Ela representa o comportamento dos dados da média móvel centrada 2 como linear. E eu vou ter esses dois parâmetros que eu vou chamar de A e B. Vou colocar aqui. O A, no caso, seria a intercepção, 188,97. E o B seria o coeficiente angular, 29,213. Poderíamos calcular isso também pela fórmula, né, como nós já aprendemos a fazer. Bom, feito isso, vamos calcular os índices de sazonalidade. Mesma coisa que nós vimos antes, dividindo a demanda real pela média móvel centrada. Então, esse é o índice de sazonalidade do período 3, período 4, período 5, até o final. E agora eu preciso calcular aquela tabelinha, uma tabela dos índices de sazonalidade. Para o período 1, 2, 3 e 4, que são os períodos do nosso ciclo. Vamos até colocar aqui a designação dos ciclos, né, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e o ano 5 que eu quero fazer a previsão. E vamos calcular então esses índices. Começando então pelo índice 1, em que eu tenho que tomar média de todos os períodos 1. No caso, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. Para o período 2, eu posso copiar e verificar se está tudo ok. Vejam que ele marcou aqui o período 2, não tem período 2 em cima, período 2 e período 2, já está perfeito. Para o período 3, quando eu copio, a gente vai ver que tem uma divergência. Primeiro porque tem esse período aqui em cima que não foi considerado, tá? E esse de baixo não tem necessidade dele. Então eu posso trocar o F16 pelo F4. Eu faço isso, aí sim, todos os períodos 3 são considerados. E eu posso então copiar a fórmula e eu teria o índice do período 4. Percebam, é a média do 4, média com 4, com 4. Com isso, nós temos todos os dados necessários para fazer a nossa previsão. E como é que ela seria feita? Vejam como é simples. Vamos usar como base a nossa equação da tendência. Essa equação da tendência, eu vou utilizar o A e o B. Vou só trocar aqui o ponto pela vírgula. A nossa equação da tendência, da tendência linear, se só tivesse essa tendência linear, seria o F4, o A, vamos fixar aqui, mais o B, multiplicado pelo período, pelo número do período, no caso aqui é o período 1. Ok? Esse valor. Mas nós sabemos que existe a sazonalidade. Se existe a sazonalidade, eu preciso então multiplicar essa equação pelo índice de sazonalidade correspondente ao período, que é o período 1. Então, na verdade, a nossa previsão de demanda para esse primeiro período seria de 51 unidades. Vou aqui copiar até o período 5, dá 0. Eu tenho que ajustar novamente o índice voltando para o período 1. Copiar para até o final desse ciclo. Vamos ter mais um 0, que eu ajusto, trazendo para o período 1. Vamos ter aqui mais um conjunto até o período 13, em que eu tenho que ajustar novamente. Copio
para mais 4 períodos. Se eu tentar vir para mais um, vai dar 0 e eu redefino novamente a posição desse índice. Se eu copiar agora até o final, até o trimestre 20, nós teríamos a previsão de demanda para o quinto ano, que seria exatamente essa que está marcada aqui. Se a gente coloca essa previsão no gráfico, vamos ver como é que fica, se fica compatível com os dados que nós temos até o momento. Vou tirar aqui para ganhar espaço. Vamos inserir aqui mais uma série. Essa série é a da previsão. E os valores dessa série, então, seria do primeiro ano até o quinto. Perceba então como é que ficaria o nosso gráfico. Azul, demanda real. Azul, demanda real. Laranja, demanda prevista. Vocês percebem aqui que, eventualmente, nós temos algumas variações. Por exemplo, no segundo ano tem até uma distância significativa entre o pico previsto e o real, assim como no terceiro ano. Já no quarto está bem compatível, né? Fatores aleatórios. São fatores aleatórios atuando aqui, nesse momento, fazendo com que haja esse distanciamento. Mas a nossa previsão, logicamente, que sem a consideração desses fatores aleatórios, para o quinto ano seria o representado aqui nessa última parte do gráfico. Bom, então com isso nós terminamos o nosso assunto de previsão de demanda, com esse exercício de previsão com sazonalidade de tendência. Vou colocar um exercício no Ninfo Online para que vocês façam e me entreguem. Procurem refazer esses exercícios, procurem tentar praticar esse método usando o Excel, é a forma mais racional para a gente poder fazer isso. E qualquer dúvida, estou à disposição nas nossas aulas, por torpedo, por e-mail. Fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas que eventualmente vocês venham a ter. Bom, então vamos encerrar por aqui e o próximo vídeo nós já começamos a trabalhar o assunto da nossa terceira unidade.